Olá, queridos, graça e paz. Quero concluir o capítulo 6 de Romanos com vocês. Chegamos ao ápice desse capítulo. Chegamos a uma das mensagens centrais do Evangelho e das cartas de Paulo, e em especial aqui na carta aos Romanos. E esse cerne dessa mensagem, cerne da mensagem evangélica, está no versículo 23 do capítulo 6, que diz assim: Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse versículo, alguns versículos o precedem, e os versículos que o precedem, do 19 ao 22, eles se somam ao que nós vimos no vídeo anterior, dos versículos 15 ao 18. Paulo vai tratar com outros argumentos, mas sobre o mesmo assunto, que é o paradoxo existente na vida cristã. O paradoxo que nos diz que, quando nós éramos escravos do pecado, estávamos livres da justiça. E quando nos libertamos do pecado, nos tornamos escravos de Deus. É esse paradoxo que fala que quando a gente é livre, a gente é escravo. E quando a gente se torna escravo, aí sim a gente é livre. É como que pudéssemos dizer que quando eu estava vivo, eu estava morto. E depois que eu morri, eu passei a viver. É o paradoxo do Evangelho, é um mistério, é algo sobre o qual muitos têm se debruçado, mas poucas são as conclusões. Mas o fato é que isso é extraordinário, a gente saber que a gente era escravo do pecado e agora a gente passa a ser escravo voluntário de Deus. A gente se entregou de coração, como disse o trecho anterior dessa carta. Então, nesses versículos 19 a 22, o apóstolo Paulo fala de novo sobre essa questão do paradoxo, até que ele chega no ápice, no versículo 23. E aqui o que nós temos? Nós estamos diante de uma verdade inexorável. O salário do pecado é a morte. Salário, a ideia do original, a palavra grega no original, dá a ideia de um soldo. É o pagamento que um soldado recebe por ter cumprido ou por ir cumprir a sua missão. Ou seja, é algo que lhe é devido, é algo que ele tem direito. Salário não é um presente, salário não é um favor. Se você trabalha, o seu patrão tem por obrigação de pagar o teu salário. Então Paulo está falando para a gente, agora só que sob a ótica espiritual, dessa questão do salário. Ele está falando o seguinte: o salário do pecado é a morte, ou seja, o que nós temos a receber por direito, pelo que nós fizemos, é a morte. É isso que nós temos direito. Se formos reivindicar qualquer direito diante do mundo espiritual, diante de Deus, o único direito a que nós devemos recorrer é o direito à morte, porque era isso que nós merecíamos por causa dos nossos delitos e por causa dos nossos pecados, como Paulo mesmo diz em Efésios. Mas Deus é bom e não nos deixa desamparados e na morte. Ele resolveu o problema que nós mesmos criamos, ele resolveu o problema que nós não conseguíamos resolver, e ele resolveu de uma forma belíssima, de uma forma amorosíssima. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui é "mas o dom gratuito". Isso aqui está na versão da NVI, mas o original, a palavra é carisma. Na verdade está escrito caretei, ho theos. Dom gratuito. Dom gratuito é algo que você não merece. Dom gratuito é algo que alguém conquistou e te entregou de presente. É o extremo oposto do salário. Então, eu e você merecíamos a morte. Mas Deus, pelo seu amor infinito, Ele resolveu o nosso problema, disponibilizando para nós uma graça que nos alcança, uma graça que estende a mão, uma graça que nos livra do pecado e da morte e nos leva para o reino de vida e glória e bem-aventuranças do Senhor. Essa é a mensagem central do Evangelho. Eu e você merecemos a morte, mas o Senhor, por causa do seu amor, Ele resolveu nos resgatar usando essa graça maravilhosa. Nunca esqueça disso. Você é alvo
sempre foi e sempre será da graça do Deus Criador. Que Deus os abençoe.